Salve, peregrinos! Novamente com vocês aqui o professor Steve Jim. Vamos dar continuidade agora no seu módulo de Direito Penal, a melhor matéria mais gostosa do Brasil. Venha comigo. Na aula passada estudamos o conceito de direito penal. Volte lá, assista quantas vezes você quiser. Volte lá e assista. O que é o direito penal? Quais são os seus princípios mais importantes? Qual é a fonte onde surge e onde se mantém o direito penal? E agora vamos adentrar, propriamente dito, ao Código Penal Brasileiro. Ao Código Penal Brasileiro, que é o Decreto-Lei 2848 de 1940. Vamos apagar essa setinha aqui. 2848, 2848 de 1940. Abra agora o seu código e vamos acompanhar o texto da lei comigo. Olha só, eu quero trabalhar com vocês a partir de agora a aplicação. Como a lei penal, ela é o quê? Aplicada. Como a lei penal ela é aplicada, ela pode ser aplicada em um tempo. A partir do momento que ela surge, ela já começa a fazer efeito apenas dali para frente? Ou ela volta para punir alguém? Vamos analisar as 4 formas que uma lei penal pode trazer. Em que espaço, ou seja, em que território essa lei penal é aplicada? É só aqui dentro do Brasil ou lá fora do estrangeiro também? E depois vamos ver também o tempo em que o crime ocorre. O momento que o crime ocorre é no momento da ação ou no momento do resultado? Ou é os dois? E o lugar do crime? Em que espaço, em que lugar esse crime ocorre? É no lugar que ocorre a ação ou omissão? Ou é no lugar do resultado? Ou é os dois? Fiquem essas perguntas para daqui a pouco, beleza? Agora vamos ver o princípio da legalidade. O princípio da legalidade está lá no artigo 1º do Código Penal. O princípio da legalidade nos traz que não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem uma prévia cominação legal. Beleza? Venha comigo. Esse princípio foi trabalhado com vocês lá no módulo de Direito Penal Militar. E lá nós aprofundamos muito neste princípio, que está lá no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, no artigo 1º do Código Penal Brasileiro, no artigo 1º do Código Penal Militar e no artigo 9º do Pacto de São José da Costa Rica. Vamos trazê-lo para cá? Vamos, olha só, artigo 1º do Código Penal Brasileiro. Nos diz o seguinte, acompanhe no texto da lei. Olha só, come here please. Não há crime sem lei anterior que o defina. Bem como também, olha só, não há pena sem uma prévia cominação. Que isso, professor? Que palavrão legal. Bom, a prova pode trazer para vocês termos em latim. Nosso ordenamento jurídico, nosso direito, deriva do latim. Vamos colocar aqui, olha, nullum, crimen, nulla, poena, sine, praevia, leges. Olha só, está escrito em latim, está escrito também em português, não importa a sua língua, você vai entender a mesma coisa, que não há crime sem uma lei anterior que o define, não apenas sem prévia cominação legal. Agora, eu quero que você entenda que este princípio, ele vai se dividir em 3 outros princípios. Este princípio que chamamos agora de princípio da legalidade, princípio da legalidade. Que legalidade é essa, professor? É a legalidade ampla. É a legalidade o quê?
penal. Beleza, meus queridos? Olha só, princípio da legalidade ampla ou princípio da legalidade penal, que é o texto que está escrito. Ele traz para a gente 3 divisões. Ele traz para a gente o princípio da reserva legal. Princípio da reserva legal. Também conhecido, olha só, esses princípios, eles se confundem. Esses princípios, eles são idênticos, eles são o mesmo princípio, tá? O princípio da reserva legal quer dizer que está reservado apenas, exclusivamente à lei. Apenas lei. Lei esta em sentido estrito. Ou seja, o princípio da legalidade ampla ou penal, eles se confundem com o princípio da legalidade, não coube aqui, vamos apagar, olha só, princípio da legalidade estrita, ou seja, apenas leis. Lei essa em sentido estrito pode tratar de matéria penal, pode trazer crimes para o ordenamento jurídico, pode colocar penas ao ordenamento jurídico. E a prova pode te perguntar, a prova de concurso pode te perguntar, medida provisória, ato do Poder Executivo, do Presidente da República, pode tratar de matéria penal? A medida provisória, as famosas MPs, são leis? São leis em sentido estrito? Não, não são leis em sentido estrito. Olha só por quê. O nosso doutrinador Hans Kelsen dividiu a chamada pirâmide de, logicamente o nome dele, né? Kelsen. Ele trouxe a ideia da formação do ordenamento jurídico, ao qual o nosso país adota, ao qual inúmeros outros países adotam, em que, no topo da pirâmide, como uma hierarquia, traz para a gente as chamadas cartas magnas, lex excelsi, lei maior, ou normas, ou chamada, olha só, normas constitucionais, normas constitucionais. Nosso país é a Constituição Federal de 88, a vigente. Então, nenhuma lei abaixo dela pode ser contrária a ela, sob pena de uma norma ser considerada inconstitucional. Isso mesmo, beleza? Só que a gente está trabalhando as leis em sentido estrito, e essas leis em sentido estrito, trazemos para cá, são as chamadas, olha só, normas infraconstitucionais, isso mesmo, normas abaixo da Constituição Federal. Então essas normas são as leis em sentido estrito, basicamente a lei ordinária, as leis complementares e também as antigas leis delegadas, beleza? Agora, nossa doutrina também divide as chamadas normas infralegais. Normas infralegais, ou seja, normas abaixo, olha só, abaixo das leis. E aí alguns doutrinadores colocam aí as medidas provisórias, né? Outras normas como tais editais, tais como portarias, tais como estatutos que não são leis. Também temos os regimentos, etc, e etc. Preste atenção, para que haja crime, para que seja colocada uma pena, atendendo o pedido da reserva legal, olha só, são apenas leis em sentido estrito. Vice, não morra na praia, meus queridos, nadem comigo, eu quero a tua aprovação, beleza? Então, olha só, entendido isso, você vai ver outras duas divisões do princípio da reserva legal, ou do próprio princípio da legalidade. Olha só, eles se dividem também em princípio da
taxatividade, princípio da taxatividade. Quer dizer que a lei penal, além de ser uma lei em sentido estrito, ela tem que ser possível, ela tem que ser objetiva, ou seja, concreta. Ela tem que ser também formal ou escrita. Ela tem que ser definida, meus queridos. Então eu quero que você aprenda sobre a objetividade da lei penal. E por fim, não menos importante, mas que não vamos trabalhar agora, daqui a pouquinho aqui embaixo, no artigo 2º do Código Penal Brasileiro, o princípio da anterioridade. Quer dizer que a lei penal ela tem que ser anterior à conduta do agente. O agente tem uma conduta, se já houver uma lei dizendo que aquilo é crime, ele poderá ser sim punido. Mas se não for anterior à conduta, a lei em via de regra, eu vou repetir, em via de regra, não retroage, ela é irretroativa. Ela não volta no tempo para punir ninguém. Agora, preste atenção, aqui dentro deste conceito, está descrito os princípios divididos lá? Sim, vamos colocar da mesma cor, olha só, reserva legal. Não há crime sem o quê? Uma lei. Então tá aqui, reserva legal. E não há pena também, olha só, não há pena sem prévia. Última forma, olha só, prévia o quê? Cominação legal, olha o reserva legal aqui, reserva legal, beleza? E a taxatividade, professor? A taxatividade está escondidinha, a taxatividade está aqui, não há crime sem lei, o quê? Definida, taxatividade, e não apenas sem uma colocação, uma atribuição, uma cominação, olha aqui a taxatividade. Beleza? E por fim, a anterioridade. Está na tua cara, está explícito, escancarado, que a lei tem que ser o quê? Anterior. Olha só, anterior. E a pena tem que ser atribuída de forma legal, através de uma prévia, ou seja, anterior também. Beleza, meus queridos? Vamos dar continuidade. Agora, é muito importante a atenção, que vamos agora para o artigo 2º. Artigo 2º do Código Penal. Este artigo 2º, caput, bem como no seu parágrafo único, traz para a gente duas formas de retroatividade, duas formas que a lei retroage. A regra é irretroatividade, mas ela vai retroagir? Sim, em determinados casos. Então, lá no artigo 2º caput, a gente vai estar trabalhando a lei penal, a aplicação da lei penal no tempo. Aplicação da lei penal no tempo. Beleza, meus queridos? Passe a régua no princípio da legalidade. Passem a régua no princípio da legalidade e vamos continuar com a aplicação da lei penal no tempo. E eu te pergunto, em que tempo a lei penal é aplicada? Ela é aplicada desde logo, imediatamente, tempus regit actum. Ela é aplicada desde logo que ela tem a sua determinação. Agora, isso aqui vai se dar na chamada irretroatividade. A lei penal, ela não retroage. Agora, ela pode retroagir? Sim. Ela pode retroagir? Sim. Ela vai ser retroativa em 2 casos. E ela vai ser irretroativa em 2 casos. Beleza? Não se desespere, aqui está a regra. Mas como será a primeira exceção? A excepcionalidade. Qual será essa exceção? Vamos colocar só a palavra exceção aqui, olha só. Olha só.
Preste atenção, exceção, preste atenção. Por que isso? Exceção, preste atenção. Porque as provas de concurso, elas visam o que é diferente, o que é excepcional ou o que tenha sido mudado há pouco tempo. Beleza? Quando uma lei nova surge, ela pode ser melhor para o réu? Pode. Uma lei nova trazendo um novo tratamento melhor para aquele crime. Agora, ela pode ser pior para o réu? Pode. Ela pode trazer um tratamento para os futuros réus? Pode. Ela vai trazer um tratamento para aquele crime mais grave. Um tratamento daquele crime mais severo. A lei nova, ela pode trazer um novo crime, um crime que não exista? Por exemplo, há pouco tempo houve alteração com uma lei, trazendo um novo crime, importunação sexual. Não existia no nosso ordenamento jurídico e passou a ter. A partir de agora, temos novas condutas sendo crime? Sim. E ela pode também excluir, acabar, cessar, detonar um crime que já existe? Sim, foi o caso lá em 2005, que era crime adultério. Olha só, o crime de adultério era crime e deixou de ser. Então, nesses 4 casos, abolício criminis, novatio criminis, novatio legis in melius e novatio legis in pejus, que a gente vai analisar este tratamento da irretroatividade ou da retroatividade. Da retroatividade. Então, a lei aqui, ela não retroage. Então, ela vai daqui para frente. E nas exceções, ela vai o quê? Retroagir. Em quais casos? Olha só. A lei penal não retroage quando for um novo crime. Uma nova lei incriminadora. Novatio criminis. Olha só. Novatio criminis. Uma nova lei incriminadora, novatio legis incriminadora, ou apenas um novo crime. Vai retroagir para te punir? Não, não retroage. E se for uma norma penal, uma nova lei trazendo um tratamento pior, colocando a pena maior para o réu, vai retroagir e pegar alguém que já está preso? Também não. Então, olha só, a novatio legis in pejus ou in pejus. Uma nova lei em pioria, uma chamada também de, lex gravior, ou seja, uma lei mais grave, uma lei mais severa. Não vai retroagir. Não vai retroagir. Não pode voltar para piorar a situação do réu. Então, lá na prova do concurso, que eu costumo dizer para os meus alunos aqui do presencial do Instituto Goiás, que resolver questões de prova de direito penal é muito fácil, é muito simples. É uma historinha, ler historinha em quadrinhos. Tício, já condenado por sentença condenatória transitada em julgado, tem uma nova lei alterada, agravando, piorando a situação daquele crime. Pergunto a vocês, vai voltar para piorar a situação de Tício? Não. Então a questão é falsa, porque é uma nova lei em pioria, uma nova lei pior. Mas preste atenção, temos 2 formas trazidas pelo caput do nosso Código Penal e pelo parágrafo único. Olha só, vamos até dividir aqui rapidinho, olha só. O caput traz para a gente aqui, ninguém poderá ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dessa a execução e os efeitos de sentença penal condenatória. Então, isso aqui é a chamada abolício criminis. Retroage quando for uma abolício criminis, ou seja, o crime foi abolido, o crime foi excluído, é quando não é mais crime a conduta, aquela conduta. Aquele crime deixou de existir e você está preso por aquele crime. Você
vai ser colocado em liberdade? Vai cessar a pena? Vai cessar os efeitos e a execução de sentença condenatória? É justamente o que o artigo 2º está nos dizendo. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando, acabando em virtude dela com seus efeitos e a execução de sentença penal condenatória. Então, neste caso, vai retroagir. Mas o parágrafo único traz para a gente uma outra exceção, que é a chamada, olha só, novatio legis in melius. Opa, uma nova lei em melhoria, uma nova lei melhor. Pode ser também chamada de lex mitior, uma lei mitigada, uma lei menos grave, E eu pergunto para vocês, uma nova lei melhor, que vem trazer um tratamento diferenciado daquele crime, retroage? Yes, retroage. E aí é isso que eu quero que você entenda. Vamos trazer também, posteriormente, questões de concurso público para você entender melhor isso. Na historinha que a prova vai te contar, como que vai ser aplicado. Mas isso é cenas para o nosso próximo capítulo. Fique ligado.